Olá, companheiros e companheiras que nos acompanham, nos prestigiam através do nosso canal. Esperamos que todos estejam gozando de boa saúde, de muita paz, muita harmonia e que a gente possa encontrar em cada coração a paz que tanto desejamos alcançar e que deve ser conquistada a partir de nós mesmos e levada aos companheiros em torno de nós e à nossa volta. Eu estava meditando no que poderíamos tratar nesse nosso encontro de mais ou menos 10 minutos. E não foi difícil achar qual seria o assunto, já que o assunto do momento é a invasão da Ucrânia pela Rússia. Não vamos entrar aqui em nenhuma conotação ideológica, política, porque não é o nosso objetivo, nem o nosso foco. Mas como a doutrina espírita vê esse conflito, essa eminência, como muitos chegam a colocar, da deflagração de uma terceira guerra mundial. E quando nós falamos em terceira guerra mundial, nós falamos em destruição total da humanidade, que basta apertar um botão e toda a humanidade será dizimada, inclusive quem apertou o botão. E na questão 742 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que ainda existe a guerra? Uma coisa tão antiga, tão brutal, tão primitiva, porque era assim que os homens, algum tempo atrás, reagiam, sempre o mais forte dominando o mais fraco, através do seu arsenal bélico, através da sua astúcia, através de toda a força que podia transmitir ou demonstrar para poder subjugar aquele que lhe era mais fraco. Tudo era conquistado pela força. Hoje, tecnologicamente, a inteligência humana alcançou patamares jamais imaginados e ainda não chegou a toda a sua panal de conquistas. Muitas coisas ainda há que conquistar. A inteligência do homem é infinita. Então, por que ele correria o risco de deflagrar uma destruição total do mundo, onde ele mesmo seria destruído? Nós sabemos que todo acontecimento, por menor que seja, nós podemos coibi-lo no início, mas depois que começa, nem sempre nós podemos debelar as consequências que vêm daí. E nós buscamos ali na questão 742, quando Kardec faz a pergunta aos espíritos a respeito da guerra, eles dizem que é predominância da natureza animal, o transbordamento das paixões, aquele de querer ser mais forte, de querer subjugar o mais fraco, de querer ser a autoridade maior em detrimento daquele que nós não reconhecemos que tem, melhor dizendo, os mesmos direitos. E nós ficamos pensando, pois se existe a guerra, por que Deus permite que exista a guerra? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio limitado, porque tudo só acontece com a permissão e autorização de Deus. Mas a guerra também acontece com a permissão de Deus? Sim. Permissão não quer dizer aprovação. Deus respeita o nosso livre-arbítrio para que a gente possa administrar os recursos que Ele coloca à nossa mão da melhor maneira possível. E nem sempre isso acontece. A gente usa os recursos, o poder, para subjugar e não para distribuir benesses entre aqueles nossos companheiros de humanidade. Usamos a nossa posição de destaque não para requerer ou para reivindicar algo para os mais fracos, mas sim para colocá-los cada vez mais fracos, para que a nossa dominação seja efetiva e permanente. E Deus assiste tudo isso, nos dando a chance de mudar esse panorama.
Mas quando as coisas não acontecem, logicamente ele intervém, e muitos daqueles que usavam o seu livre-arbítrio para fazer o mal, de repente são privados de tudo, até daquilo que achavam que lhe era próprio. Na questão 743, Kardec pergunta se um dia a guerra desaparecerá do cenário terrestre. Os espíritos dizem que sim, quando o homem compreender a lei de Deus. Se os espíritos respondem assim, para nós fica implícito que não vai haver destruição do planeta como muitos pretendem, como alguns temem. Porque se os espíritos respondem que a guerra desaparecerá quando o homem compreender a lei de Deus, e ele fala em referência à Terra, é lógico que um dia na Terra reinará esse cenário de que o homem possa ter melhor compreensão da lei de Deus e dessa forma banir a guerra. E a gente ficou recordando uma frase de Jesus que foi muito intrigante para mim durante muito tempo, quando Jesus fala assim: o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vier o escândalo. E a gente tem muita dificuldade na nossa semântica, nas palavras que fazem parte do nosso vocabulário. Quando necessário, que Jesus quis dizer, não é necessário o seguinte, no sentido de indispensável. Necessário, que ele quis dizer, como consequência. Porque como nós estamos num planeta de provas e expiações, um homem dotado de livre-arbítrio, onde o mal ainda predomina, logicamente a natureza, se a natureza maior do homem ainda é o lado mal, logicamente vai acontecer muitas coisas desagradáveis, como a guerra, por exemplo, que é um transbordamento das paixões, é um sentimento daquele que a gente jamais deveria abrigar no nosso planeta, aniquilar pessoas, destruir hospitais, inclusive hospitais infantis. As pessoas andando pela rua podem ser surpreendidas por uma bomba e perder daí a vida. Pessoas que são obrigadas a penetrar como estrangeiros em outros territórios, deixando para trás a sua casa, a sua terra natal, a sua casa, os seus afazeres, as suas posses, porque alguém os obriga a sair, gente que ele nem conhece, que nada fez para que estivesse como inimigo. É uma coisa incompreensível para nós, principalmente nós que somos do Ocidente, onde o cristianismo já tem maiores adeptos, e a gente entender como alguém pode se comprazer na dor do nosso semelhante. E como nós devemos nos comportar com isso? Não podemos fazer muita coisa, porque ninguém quer, os líderes não conseguem se entender, né? Nós sabemos que o plano espiritual está trabalhando para que a concórdia volte a reinar entre todos no planeta, e aí entra o papel do espírita, de orar, de pedir a Deus, juntar as correntes, juntar todas as orações no sentido de fortalecer o nosso planeta Terra, fortalecer o nosso clima espiritual, num clima de otimismo, de paz, de forma de fazer esses miasmas de pessimismo, de guerra, de violência, de desamor que nos envolve a todos. Muitas das vezes a gente vê um vídeo agressivo de pessoas serem espancadas e nos comprazemos com isso. Nós precisamos mudar esse nosso panorama mental, orar pela paz, orar para que a paz se estabeleça, que a harmonia entre todos volte a reinar. Ainda que de forma não satisfatória, como vinha acontecendo, mas pelo menos que mais vidas não sejam aniquiladas, que a gente possa dar o exemplo da nossa fé, agindo com otimismo, não querendo mal àqueles que nós elegemos como culpados desse cenário, porque esses são culpados responderão a tempo a quem de direito, não nos cabe o papel de juízo. Na verdade, o que eles nos causam é compaixão, porque na verdade os instrumentos que eles têm em mãos, em vez de serem usados para o benefício de todos, está sendo usado para causar mais dores a pessoas inocentes que nada fizeram, olhando pelo lado físico, esses sofrimentos que estão acontecendo.
Nós sabemos que nosso planeta está para respirar um novo clima de regeneração, ou seja, onde o mal ainda existe, mas as pessoas propensas ao bem serão em maior número. E nós sabemos que esses companheiros, na verdade, estão selando a sua sorte para que não venham a ingressar nesses planetas, porque seus corações ainda estão endurecidos, empedernidos, com rixas, com revolta, com desamor, com sentido de vingança. Todos esses sentimentos que nos arrastaram no longo da nossa caminhada de espíritos imortais a esse estado de calamidade espiritual que estamos presenciando. Que nós possamos ter compaixão desses companheiros, porque na verdade eles estão cada vez mais se comprometendo perante a justiça divina. Que a gente possa compreender, perdoar, se conseguirmos já, esses companheiros que tanta dores têm causado. E sabendo que essa guerra de grande proporção, que nos atinge a todos, porque não há quem possa ser feliz vendo um irmão em sofrimento, que essa guerra possa ser extinta o mais breve possível e que a gente possa extinguir um outro tipo de guerra que nós somos causadores, muitas das vezes fomentamos e às vezes nos tornamos vítimas. Essas guerras de menor proporção, mas não menos grave que essa que nós enfocamos, acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida diária, e que quem estiver curioso em saber que tipo de guerra será essa, nós abordaremos nos nossos próximos encontros. Que Deus possa ter piedade da nossa pequenez espiritual, da nossa intolerância, da nossa pouca inteligência em ver o irmão como inimigo e não como um irmão que pensa diferente. Muita paz a todos, muito obrigado pela atenção.